aí pelo pequeno atraso, tá? Mas o que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai fazer, como prometido na aula de ontem, né? Uma massa de pão. Nessa massa a gente vai fazer uma massa rica, né? Que a gente ficou. Porém, eu achei mais interessante estar trazendo para vocês, até para estar completando o conteúdo de vocês, estar mesclando o que eu prometi na aula passada, que foi a questão da massa rica, com uma massa que a gente já tinha que ver aqui, que são massas com tubérculos, tá? Então, assim, a gente vai usar da massa rica e hoje a gente vai fazer um pão de batata. Essa receita do pão de batata, além de ser uma receita que a gente usa normalmente para estar fazendo o preparo de salgados, né? É uma massa de pão e a massa dela serve também para a gente fazer uma massa de qualquer outro pão que vá um tubérculo. Então, com essa massa que a gente vai fazer hoje, dá para a gente fazer pão de beterraba, dá para a gente fazer pão de cenoura, pão de abóbora, tá? Então, assim, qualquer tubérculo, o processo é o mesmo do qual a gente vai fazer aqui hoje. A única coisa que vai mudar de um para o outro é que, normalmente, uma beterraba ela tem um pouco mais água do que uma batata, então é possível que, no caso de um pão feito com beterraba, ela não vá tanta água quanto vá no nosso aqui, né? Só vai mudar ali a quantidade de água de uma receita para outra. Mas a base da receita é a mesma, né? Deixa eu dar mostrar para vocês a receita, porque eu vou apresentar uma receita aqui para vocês até de uma forma diferente, para ver se a gente consegue se acostumar com esse novo modelo, porque eu acho muito interessante para a gente estar trabalhando, porque fica mais fácil da gente entender a função dos ingredientes nessas receitas. Deixa eu virar aqui a minha câmera e mostrar. Eu vou mostrar uma receita aqui aleatória aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho uma receita de um pão de cebola, não é o que a gente vai fazer hoje, mas olha a forma com que a receita se organiza. Ela se organiza em porcentagem. E por que eu acho interessante a gente trabalhar assim também? Porque a porcentagem, ela dá para a gente uma noção da quantidade de ingredientes que a gente vai usar e no porquê de cada um. No caso, essa receita aqui, ó, do pão de cebola, eu tenho aqui manteiga sem sal e eu tenho uma quantidade de 10%. Então, no preparo aqui dessa receita, eu entendo que 10% em relação a essa receita é uma quantidade pequena, tá? Razoável de gordura, né? Porém, essa quantidade de gordura aqui vai submeter a minha massa de pão a uma maciez maior, a uma umidade maior, tá bom? Então, quando eu interpreto em porcentagem, eu consigo estar vendo a cebola caramelizada, eu entendo que é 40%, né? É quase metade da quantidade total da minha receita. Então, vendo a receita por porcentagem, além de eu conseguir replicar essa receita em quantidades diferentes, no exemplo, eu posso estar, para eu estar fazendo o cálculo dessa receita, fica muito mais fácil para a gente. Se eu tenho 100%, eu posso admitir esse 100% como 50 gramas de trigo, até como 5 quilos de trigo. Então, dependendo da quantidade que eu queira fazer, eu quero fazer com 1 quilo só de trigo. Deixa eu virar minha câmera de novo. Espera aí. Se eu quero fazer com 1 quilo de trigo, meio quilo de trigo, 2 quilos de trigo, admitindo a receita em porcentagem, fica mais fácil da gente conseguir estar fazendo esse cálculo. Depois eu falo sobre isso aí com vocês, tá? Vamos lá para a receita, que conforme eu vou dando a aula de hoje, eu vou estar falando um pouco mais sobre essa questão aqui de porcentagem, de como a gente pode organizar a receita em porcentagem, para ficar mais fácil da gente estar conseguindo modificar essa receita, tá bom? O que eu tenho aqui, ó? Deixa eu virar minha câmera de novo e mostrar os ingredientes para vocês, porque eu já pesei tudo, tá? Para ficar mais rápido e a gente já conseguir desenrolar. Eu tenho aqui pesado farinha de trigo, açúcar, leite em pó e o fermento já num potinho só, tá? No outro potinho eu tenho margarina e o sal e no outro um ovo. Então a massa que a gente vai fazer aqui é uma massa rica, tá? Por quê? Porque além da farinha, fermento e sal, eu tenho leite em pó, já é um ingrediente a mais. Eu tenho uma quantidade relativa de gordura, um ingrediente a mais. Eu tenho ovo, tá bom? E para essa receita também, deixa eu pegar aqui a minha batata. E a minha batata da receita, ela já está cozida e já está amassada, tá bom? Já cozinhei a batata, amassei, coloquei na geladeira para ela ficar bem geladinha antes de ir para a receita. Porque sempre a gente vai trabalhar com água gelada, tá? Ou com qualquer outro ingrediente, no caso que venha em grande quantidade, gelado também, para não alterar aí a temperatura da minha massa e não acabar matando o meu fermento, beleza? Então, vamos lá. Tenho aqui
Farinha de trigo, função da minha farinha na minha receita. Função da farinha é a estrutura do meu pão, né? A farinha que vai dar ali toda a estrutura e o formato do meu pão vai me conceder glúten também, e o glúten vai me gerar ali maciez e elasticidade. Fermento, fermentar a nossa massa, fazer com que a nossa massa cresça. Açúcar. Função do açúcar aqui na minha massa é dar sabor à minha massa e também dar coloração, né? O açúcar ele carameliza quando ele vai para o forno e eu fico ter um pão douradinho, tá? Leite em pó. Alguém arrisca qual é a função do leite em pó aqui nessa massa? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão dormindo? Vocês acordaram? Eu quero vocês participando da aula também. Eu quero vocês participando da aula também. Eu não estou ouvindo vocês. O microfone de vocês está desligado? Tava. Tava. Não estou querendo falar mesmo. Vamos lá. A função do leite em pó aqui na minha massa é justamente eu reter umidade, tá? A função do leite em pó aqui não vai ser dar sabor. Se tivesse uma proporção maior, poderia ser. Mas a função dele aqui é reter umidade. Então, ele vai conseguir, ele vai aumentar a capacidade de hidratação aqui da minha massa, tá bom? Tenho aqui também o ovo, tá? O ovo, ele vai agir na minha massa também como uma espécie de emulsificante, né? A lecitina que tem presente aqui no ovo, ela age como se fosse um emulsificante natural. Essa função do ovo, quando a gente vai fazer bolo também, a função do ovo no bolo é emulsionar, então ele vai unir Professor, ali. Oi, pode falar. O leite em pó é tipo como se fosse a maisena, não? Que às vezes a gente usa maisena. Tem gente que dá dica de usar no recheio para fazer quase a mesma coisa. Para não dar aquele papocado todo. Assim. Pronto. No caso do pão, não. Porque a maisena, se eu coloco ela aqui, né, como função, ela vai ter já outra função, Lívia, que é de melhorador. Né? A maisena ela age como melhorador. Ela potencializa ali a quantidade de amido, já que a maisena basicamente é amido, e eu consigo ali ter um pão com condições melhores, né? Mas no caso do leite, ele retém gordura. Num recheio, a maisena ela age como um espessante, né? Ela serve para deixar normalmente o recheio com maior textura, né? Ele fica com a textura mais firme, né? No caso do pão aqui, a função pronto, a função que é reter líquido mesmo. O líquido que escaparia, ele mantém e ele segura dentro do pão. Então, assim, um pão que normalmente pegaria 50% de hidratação, com o leite em pó, às vezes ele acaba conseguindo pegar um pouco mais, né? 55%, 57%, não muito mais do que isso. Né? A gente consegue hidratar mais esse cara, tá? O ovo, ele tem a gema dele, a gordura da gema dele, ela ajuda na nossa rede de glúten, né, a deixar o pão mais macio, né? Ela aumenta a elasticidade dessa rede de glúten, a gente consegue ter um pão mais macio, tá bom? E a função do sal é justamente sabor e um controlador de fermentação, para o pão não fermentar além do que deveria. E a margarina é umidade, né? A margarina vai dar para a gente ali aquela sensação de umidade, aquela gordurinha dentro do pão, tá? E a batata, que é o nosso tubérculo aqui, que já foi cozido e já está amassado, ela vai agir justamente como saborizante também e trazendo textura aí para nossa receita. A receita de hoje, pessoal, diferente da retrasada que eu fiz na mão, essa aqui eu vou fazer na batedeira, tá? Vai ser método direto. Então, qual é o método direto? Eu vou iniciar pelos ingredientes secos. Eu já tenho aqui pesado esses 4 carinhas, que é a farinha, açúcar, fermento e o leite em pó, tá? Vou colocar eles dois aqui. E, em sequência, eu vou adicionando os outros ingredientes. Esse aqui eu não vou bater na mão. Se eu fosse bater na mão, qual era o processo? O mesmo que eu fiz para a pizza. Colocava os ingredientes em bancada, ia adicionando os demais ingredientes e ia sovando a massa, tá? Aqui na batedeira, vou colocar primeiro esses caras aqui e vou colocar ela para bater, só para misturar. Misturou. Vou interromper aqui. Coisa bem rápida. Vou adicionar o ovo em sequência. Tá? E vou adicionar já a minha batata.
Mesmo esquema. Vou botar para bater. Velocidade aqui da batedeira, eu estou usando entre a velocidade 4, tá? E é o seguinte, eu tinha falado na semana passada que não achava batedeira recomendável, tá? Para estar fazendo massa de pão. Aqui eu estou fazendo a quantidade bem pequena e essa batedeira aqui, por ela ser de ferro, ela acaba tendo uma resistência maior. Se você estiver fazendo em casa, eu tenho outra batedeira aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Essa aqui é a minha batedeira de guerra. Então, assim, pão de verdade, quando eu faço maior quantidade, eu faço nela, certo? Ela aguenta, ela se treme todinha ali, quase não aguenta ali, mas ela dá conta do recado, tá? Mas aí o que acontece? Para você que tem uma batedeira e ela é do teu dia a dia, eu não uso minhas batedeiras aqui para bater bolo, eu pouco faço bolo, eu faço mais pão. Então, para você que está com a batedeira no dia a dia fazendo bolos, usa para isso, eu não recomendo usar para fazer pão. A sova na mão que a gente aprendeu, ela já consegue desenvolver uma quantidade de glúten bacana e a gente tem um pão macio, um pão delicioso, tá bom? Eu só estou trazendo uma forma diferente para vocês. Porque pode acontecer de estar fazendo o pão na batedeira e a batedeira queimar. Porque a batedeira, a função dela não é fazer pão, né? A batedeira, a função dela é bater bolo, bater uma clarinete, bater um chantilly, tá? O pão pode forçar a batedeira, tá bom? Vou estar fazendo aqui para estar mostrando uma forma diferente para vocês que simula a de uma maceira, tá bom? Até uma coisinha aqui que eu não tinha mostrado, que é o gancho que eu estou usando, né? O gancho, ela é justamente o gancho para massas, né? Diferente daquele globo, deixa eu pegar aqui o globo, né? Que a gente usa para bater uma massa de bolo, né? O gancho sempre para massas pesadas, tá? Então, vou lá. Bati aqui, veja que ele está numa textura ainda bem farelenta, tá bom? Vou adicionar agora a minha gordura e o sal. Adicionei eles dois. Vou colocar para bater. Então, já coloquei praticamente todos os ingredientes. A única coisa que está faltando para eu colocar aqui agora é a água. A água, a proporção de água que a gente vai estar utilizando aqui para essa receita é 28%. Lembrando, pessoal, que a receita, como eu fiz na semana passada, eu vou anotar ela toda bonitinha e vou deixar para vocês no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Deixa eu pegar só a água aqui. Água também gelada, tá? Deixa eu pegar isso aqui. A água também gelada, tá? E colocando aos poucos, sempre colocando aos poucos. A quantidade que a gente vai usar aqui de água é uma quantidade bem menor do que... Eu vou começar com uma quantidadezinha pouca de água. É uma quantidade menor, porque esse pão é um pão de batata. Então, a batata em si, ela já tem uma quantidade de líquidos naturalmente nela, né? Ela já tem uma quantidade de água ali. Então, quando eu for batendo aqui, a massa, vocês vão notar que a massa ela já vai se hidratando sozinha, tá bom? Então, se eu estivesse trabalhando com outro tubérculo, no caso uma beterraba, que tem muito mais água do que uma batata, talvez eu nem precisasse colocar água, eu colocasse só o tubérculo, tá? Então, a água é muito bom sempre botando aos poucos e ir sovando a massa, porque conforme a gente vai sovando a massa, ela também vai soltando a água e vai se hidratando. Então, aqui nesse momento, a aparência que ela tem, ó, é dessa farofinha, mas conforme a gente vai sovando ela, ela vai pegando mais hidratação. Eu vou adicionar logo um pouquinho de água, tá? Vou deixar ela bater, vou aumentar a velocidade. Vou deixar ela bater. Se eu sentir que precisa mais, aí eu adiciono mais água. Vou deixar a água aqui já de prontidão, mas sempre aos poucos, tá? Ela já começou, ó, a formar uma bola. Quando é que eu sei que a quantidade de água que eu coloquei é o suficiente? Quando ela formar uma bola no gancho da batedeira. Ela vai formar uma bola sólida no gancho da batedeira. Ali eu já sei que a quantidade de água que eu coloquei é o suficiente. Agora perceba, ó, que ela já está... Tinha aqueles gruminhos ali, mas já está pegando para toda a lateral. Então aqui eu vou deixar bater mais um pouco para depois ir adicionando mais água. Para não acontecer de eu passar a quantidade de água. Se eu coloco mais água do que eu deveria, eu perco a massa. Porque depois regular com farinha, tentar fazer essa regulagem com a farinha de trigo, ela não funciona muito bem,
porque a nossa receita ela foi balanceada. Então, assim, a receita teve um balanceamento de uma quantidade X de farinha, uma quantidade X de açúcar, uma quantidade X de margarina, de sal. Se você erra a receita e depois vai adicionando mais farinha, você desbalanceia a receita. Então, aquela quantidade de açúcar não é suficiente para a quantidade nova de farinha que você adicionou. A quantidade de gordura não é suficiente, você tem outro resultado, tá bom? Então, é muito importante, nesse momento da água, ir colocando aos poucos, com calma, para a gente não perder a quantidade de água da receita. Vamos continuar olhando aqui. Vamos lá. Vou desligar aqui. Deixa eu levantar essa amigona aqui. Deixa eu ver como é que está a situação dela. Não, ainda está... Ainda dá para adicionar mais um pouquinho de água. Mas eu pego aqui, ó, eu sinto que a massa já está ficando bem macia. Então, eu vou adicionar pouquíssima água aqui. Pouquíssima água. Só realmente para dar um ponto final aqui dela. Vamos lá. Esse pouquinho aqui. Vamos botar a bater. Botei só mais um pouquinho de água e eu já estou percebendo que aqui ela já está ficando com uns grumos bem maiores. Já está começando a descolar aqui da lateral da minha batedeira, tá? Então, o ruído da batedeira está muito alto aí, tá, pessoal? Tá incomodando? Qualquer coisa diminui um pouquinho o volume. Porque... Nem tem volume, eu pensei que ela era silenciosa. Ela queria para mim. Ela é mais silenciosa do que a outra. A outra faz muita zoada. Ela volta a gritar na cozinha. Ela outra bota para bater, ela faz um barulho assim que todo mundo sai de perto. Ninguém quer ficar aqui na cozinha, não. Essa aqui é mais tranquila. Deixa eu voltar aqui. Gostei dessa daí. Ó, formou uma bola, tá? Deixa eu desligar aqui. Formou uma bola, tá? A aparência que dá é que ela tá bem rígida, mas não tá. Ela tá super macia, tá? Eu tenho ainda um pouco aqui de farinha aqui no fundo, tá? Vou só mexer um pouquinho. Sinto que ainda dá para colocar mais um pouquinho de água. Não vou colocar muito mais que isso, tá? Um pouquinho mesmo. Coisa de 10 mlzinhos aqui de água e vou voltar a bater. Agora eu vou bater até essa massa ficar lisa, né? Até dar meu ponto. Essa aqui é uma massa, galera, por ter um tubérculo nela, né? Por ter batata. Não é uma massa que eu vou deixar batendo até ela ter um ponto de véu, tá bom? Porque esse tubérculo, ele acaba não permitindo com que fique realmente aquele véu que a gente puxa e estica bonito, que nem a massa de pizza, tá bom? Então, não precisa também sovar ela até esse ponto, porque vai ser bem difícil encontrar. Dá para chegar, mas na batedeira, para não forçar muito a batedeira, e na mão fica mais difícil a gente conseguir esse ponto. Talvez numa masseira industrial fosse bem mais fácil a gente conseguir. E aqui a gente continua batendo. A massa já mudou completamente. Ela já despregou completamente da lateral da batedeira. E agora a gente só vai sovar mesmo até dar o ponto. De vez em quando, é interessante a gente sempre parar, levantar o bol, posicionar a massa, voltar a bater. Deixa a batedeira se divertindo aqui e eu quero mostrar, enquanto ela bate aqui, eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu tinha falado na aula passada em relação a tipos de farinha de trigo, né? Que a farinha de trigo que a comum que a gente trabalhava era a farinha branca, né? Eu tenho aqui a farinha branca. A farinha que eu estou usando a farinha fina comum, tá bom? É uma farinha branca, é uma farinha fraca. Ela é ideal para bolos, ela não é ideal para panificação, tá bom? Mas eu estou usando aqui
sem problema, né? Para uma receita como massas doces, massas semidoces, dá para a gente usar sem problema, a gente tem um bom resultado. E existem outros tipos de farinha para coisas específicas. Eu tenho uma farinha aqui. Aquela até um pouquinho maior. Essa farinha aqui é uma farinha de sêmola, tá? E ela é uma farinha de grão duro, tá? Ela é utilizada o grão durum. Ela tem uma quantidade de proteínas muito maior. Então, normalmente essa farinha ela é utilizada para estar preparando alguma massa. Uma massa de massas que estão pouco fermentadas. Então, um macarrão, um nhoque, tá? Massas frescas, assim, no sentido de um pastel também. É interessante uma farinha como essa. Ela tem uma farinha que ela tem uma coloração diferente. A cor dela é até mais amarelada. Deixa eu até pegar a farinha comum para estar comparando com vocês. Não sei se dá para perceber. Essa aqui, ó, de grão duro, ela é mais amarelada do que a farinha branca. E assim, agora dá para perceber. Se eu fosse fazer um pão com ela, esse pão pegaria muito mais hidratação do que uma farinha branca comum, justamente pelo fato dele ter uma quantidade de proteínas muito maior, tá? Vou botar esse cara aqui no canto. Vamos olhar agora a nossa massa, como é que ela tá. Ó, massa agora despregou realmente completamente do bowl e ela se envolveu completamente no gancho da batedeira. Isso aqui já é um indicativo de que ela tá boa. Deixa eu pegar ela aqui para ver. Ela tá, já é uma massa que ela já tá bem lisa, tá? Então aqui eu já consigo estar modelando com ela os meus salgados, os meus pãezinhos de batata, tá? Na mão, galera, aquela sova convencional até ela não grudar mais na bancada. Ela sovou na batedeira, eu tô sovando aqui na bancada, ó, e ela já não gruda mais, ó. Já fica completamente soltinha da bancada, tá bom? O que a gente faz com ela agora? De acordo lá com o nosso fluxograma de panificação. Faz os pãezinhos para botar para descansar ou não? Quase isso. A gente vai dividir essa massa, né? Depois que a gente bate, ela passa por um descanso e aí a gente faz a divisão dessa massa, tá? Para fazer o meu pãozinho de batata, a gente vai estar fazendo o pão de batata tradicional, que é aquele que vai com requeijão dentro, e a gente vai fazer umas variações aqui. Vamos fazer uma trança, vamos fazer uma modelagem diferente, vamos fazer um calabresa. A gente pode brincar com o que a gente quiser, o pão é nosso. E esse pão aqui também a gente pode fazer pãozinho de hambúrguer. Para fazer realmente o pão de hambúrguer, a gente conseguir fazer um hambúrguer, fazer um sanduíche, fazer alguma coisa. Tá? Um pão que a gente consegue estar guardando aí, armazenando ele em casa. E esse pão de batata a gente consegue congelar também. Eu vou mostrar para vocês como é feito esse congelamento dele, tá bom? Vamos lá. O pão de batata, a gramatura dele é de 80 gramas, né? A gramatura convencional. Então, vamos dividir aqui essa massa em vários pedacinhos de 80 gramas e a gente vai deixar um pouquinho maior para a gente poder fazer uma trança. Deixa eu pegar aqui a minha balança, tá? Sempre balança, sempre balança, sempre balança. Confeitaria, panificação. Nós somos profissionais, então a gente não vai trabalhar em xícara e em colher de chá. A gente vai trabalhar com peso, com gramatura, porque vai dar exatamente ali a nossa proporção. Tem muita gente que usa xícara de chá, colher de chá. Não vejo muito problema nisso também. O problema é só da padronização, porque às vezes a gente, lá fora é mais fácil a gente encontrar medidores, né? E que são realmente específicos. Uma xícara de chá, ela equivale ali sei lá, 150 ml, um exemplo, né? E aqui, às vezes a gente encontra xícara de chá de 150, xícara de chá de 130, xícara de chá de 200 ml, xícara de chá de 80 ml. Então, assim, varia muito e essa variação acaba sendo um pouco difícil para a gente conseguir ter padrão. Então, balança, beleza? Deixa eu aqui cortar a minha massa. Então, vamos lá. Vou cortar em pedacinhos de 80 gramas e vou pesando aqui. Quase.
dividir o primeiro pedacinho. Deixa eu posicionar minha câmera melhor aqui para vocês verem melhor. Vocês desculpem o meu avental todo amassado, tá? Tô sem ferro de passar aqui em casa. Ninguém nem olhou para isso, não olhando é pro pão. Pronto, show de bola. Ai, que vontade de comer pão de batata. Passa. Vou já fazer. Passa. Professor, me tira uma dúvida. Esses dias, domingo eu comi um sanduíche artesanal. E o pão era amarelo. Amarelo devia ser brioche. Aí eu achei interessante, porque eu não tinha visto ainda esse pão amarelo, assim, no sanduíche, né? Não tinha visto ainda, achei bem interessante. Eu ainda até pensei em perguntar se era corante. Aí eu não vou perguntar, não. Pode ser que seja. É porque, assim, normalmente, Mariana, no pão de sanduíche, quando você encontra aquele pãozinho bem amarelinho, é brioche. O brioche, ele fica amarelo daquele jeito porque ele vai uma quantidade muito grande de gema, né? Vai muita gema e bastante gordura. A massa do brioche é super macia. Era muito então, bom. Pronto. Então, provavelmente era brioche. Normalmente, a massa do brioche ela é super macia, muito suculenta. Ela é ideal mesmo para hambúrguer. Eu gosto muito de pão de brioche em hambúrguer. E ela é bem amarelinha mesmo, por conta da quantidade de gemas que vai nela. E aí, as gemas agem no brioche justamente para isso, né? Para que ele fique realmente mais macio, né? É uma massa bem mais macia do que a massa convencional. Então, o corante nesse caso era a gema. Provavelmente era a gema. Vamos lá. Dividir aqui a minha massa. Deixa eu posicionar direitinho aqui. Deixa eu limpar de uma maneira que vocês consigam enxergar. Pronto, agora tá dando para ver bonitinho. E eu deixei um pedaço maior. O que eu vou fazer? Primeiramente, vou só dar uma boleadinha aqui nos meus pãezinhos. Deixa eu virar a câmera. Vou fazer aqui com só. Vamos lá. Vou pegar meu pãozinho. Tava uma bolinha feia dessa. Vou pegar, vou posicionar a minha mão, fazer uma conchinha aqui com a minha mão e vou pressionar ele na bancada, né? Ó, perceba até que ele tá grudadinho na bancada. Então, vou pressionar ele na bancada. Não tem farinha nessa parte aqui, tá? Justamente para que ele cause atrito. Vou bolear e aqui eu tô dando tensão na minha massa. Boleei, vou deixar ele aqui de cantinho. Vou pegar o outro, mesmo esqueminha. Coloco aqui minha mão, faço uma concha, pressiono, giro. Ele vai encostando em todas as laterais aqui da minha mão. E aí ele fica redondinho, bonitinho. Eu consigo bolear ele e estou dando tensão para minha massa. Essa tensão, ela vai ajudar com que ele cresça também na hora de fermentar e depois no forno também, tá bom? Pãozinho aqui. Ó, perceba que ele tem essa dobrinha aqui, tá vendo? Essa aberturinha aqui, vamos virar, pressionar, trazer para o centro. Só para essa dobrinha ali não atrapalhar. E agora esse cartuchinho aqui a gente vira para baixo. Pronto, agora não tem mais dobrinha nenhuma. Essa dobrinha normalmente se abre, tá? Quando fermenta. Então a gente sempre faz isso quando tiver alguma dobrinha dessa aí. Fez a bolinha, coloca aqui de cantinho. Vou fazer isso com todas. Aqui, tá bom. Mais uma bolinha. Para essa receita aqui, eu estou usando 300 gramas de farinha de trigo. Eu vou passar a receita bonitinha para vocês no WhatsApp. Mas 300 gramas de farinha de trigo, vocês vão ver a quantidade de pão que vai dar para a gente fazer. Eu tinha realmente pensado, galera, em fazer os outros dois, que é o cenoura e o beterraba, para vocês juntos também. Só que eu acho que ia passar um pouquinho do tempo da nossa aula e eu ia ter que acordar 4 horas da manhã. Então, assim, o de batata já dá um norte. Agora sim, eu pensei também na quantidade de pão que ia ter aqui em casa para a gente comer. Podia ser pão demais. Era só enviar para a gente. Aí, é verdade, eu não tinha pensado nisso, Mariana. A próxima vez eu vou pensar com mais carinho nessa possibilidade. Porque se não tem nem graça, né? A gente dá vendo, tem que provar. Aí você tem que fazer também.
Rendeu aqui pra gente, ó. 6 pãezinhos de 80 gramas e um pão maior. Deixa eu ver até quantos gramas tem esse pão maior aqui. Acho que deve estar pegando aqui uns 140 gramas. Vamos ver aqui quanto é que tá. Professor, no caso, se eu for fazer de cenoura, no caso, eu acrescento a mesma quantidade da batata? A mesma quantidade de batata. A única coisa que vai mudar vai ser a quantidade de água. 130 gramas, ó. Mais ou menos. Minha balança não está muito legal, não. Não está muito suave, não. Tá uns 130 gramas. Então, de cantinho. E essa é a mesma quantidade, Mariana, de batata. Eu utilizei aqui, para essa quantidade de 300 gramas de trigo, eu usei 120 gramas de batata, que equivale a 40% da quantidade total de farinha, tá? Então, para essa quantidade, se eu quisesse fazer de cenoura, eu faria também os 120 gramas. E isso, a batata descascada, então a cenoura descascada, né? E amassada. Então, assim, se você cozinhou ali 2 batatas e tirou a casca dela, e aí que você pesa. Não pesa com a casca, tá bom? Pesa depois de cozida e sem a casca, tá bom? Aí amassa e usa. Cenoura também, mesma coisa. Beterraba também, mesma coisa. Abóbora dá para fazer. Fica muito bom com abóbora, tá? E dá para fazer outras coisas também. Cenoura, dá para fazer um purezinho de cenoura, só que aí vai pegar bem menos que água, já é uma proporção diferente. Eu posso passar também cenoura, ou cebola caramelizada, fica bom pra caramba também fazer esse pão aqui. Batata baroa é uma batata que ela é amarelinha e ela é muito doce, é super suculenta, é muito bom para fazer isso aqui também. Qualquer tubérculo. Batata doce, macaxeira. Então, assim, mesmo processo, né? E a única coisa que vai acontecer é naquele momento que eu estava adicionando água, ter cuidado, né? Ter a percepção de que está uma massa firme, né? E ali que está macia na mão ao mesmo tempo, né? Só isso, tá bom? Só ter cuidado na água, então. Só ter cuidado na água, que dá super certo. Vamos lá. Vou colocar esse meu amigão de cantinho. Meus pãezinhos aqui, eu boleei. Vamos fingir que eu cobri aqui com um plástico filme, tá? E eles descansaram por 10 minutinhos, tá? Pronto. Tirei o plástico filme, já descansaram aqui 10 minutinhos, já relaxaram. Agora eu vou começar a rechear os meus pãezinhos. O pão de batata tradicional, ele é recheado com requeijão, tá bom? Então vamos fazer um assim, com requeijão. Vou pegar só a forminha que eu vou assar esses caras e vou untar primeiro com óleo. Conforme eu for modelando, eu vou levando para a forma que já vai estar untada. Só um minutinho. Estou aqui com a minha forminha, minha assadeira. Vou colocar um fio de óleo. Deixa eu ver que horas são aqui para não me perder, pelo amor de Deus. Ah, tá suave. Untei aqui. Quando a aula é assim, o tempo parece que passa mais rápido, né, galera? Vamos lá. Untei aqui com óleo. Vou colocar aqui minha assadeira. Oi. Do lado. Só um minutinho. E aqui, vou começar a modelar meus pãezinhos. Para modelar o pão, aí sim a gente vai usar um pouquinho da farinha de trigo na bancada, tá bom? Colocamos a farinha de trigo. Meu pão estava nesse formatinho aqui. Eu vou virar ele de cabeça para baixo. Então, ó, o fecho dele fica para cima, tá? E aí eu abro o pão como se fosse uma pequena pizza, né? A gente fez a pizza, então a gente vai abrir o pão como se fosse uma pequena pizza. Abri o pão, vou vir aqui com o meu amigão requeijão. Vou colocar uma quantidade de requeijão no centro. Nesse momento do requeijão, eu não exagero no requeijão, justamente porque senão vai ficar um pouco difícil de fechar, tá bom? E pode acontecer dele vazar. Coloquei o requeijão. Vou fechar aqui as pontinhas. Fecho essa, viro. Fecho essa e dou uma pontilhadinha aqui, ó. E fecho ele por completo, tá? Fechei ele por completo. Ó, pontilhei ele todinho para que ele não se abra. Eu vou pegar essa parte, vou virar ela para baixo, tá? Vou vir com a minha mão novamente no formato de concha e vou bolear. Boleei,
Agora eu tenho um pão redondinho. Completamente redondinho. Vou levar esse pão até a minha... Deixa eu colocar isso assim. Assadeira, tá? E vou dar uma leve pressionada nele. Pronto. Vou fazer isso com demais. Tá? Fazer agora só com um pouquinho de velocidade, porque a gente precisa botar o outro amigão ali pra cima. Abri a massa, eu vou fazer mais um tradicionalzão com requeijão. Mesma forma, juntei as duas pontinhas, dou já uma pontilhada, peguei as outras pontas aqui, ó, que vão se formar aqui do lado e jogo para o centro, tá? Dou pontilhada novamente. Isso faz com que o requeijão fique lá dentro, seguro, bonitinho, não vaze. Fiz toda essa pontilhada, vou levar esse pontilhado para baixo, então a parte lisinha fica para cima. Venho com a mão no formato de conchinha e aí eu vou bolear. Com cuidado, justamente para não romper, né, esse fundo que eu acabei de fazer e não vazar aí o requeijão. Fiz uma bolinha, olha, o fundo... Esse fundo que está marcado, né, obviamente fica de cabeça para baixo e vai para a minha assadeira. Lá na assadeira eu pressiono, né, para ele ficar achatado, tá? Vou para o próximo. Agora o próximo eu vou fazer uma modelagem diferente nesse aqui. Esse aqui eu vou estar fazendo de calabresa. Esses dois eu vou estar fazendo uma modelagem diferente. Como é que eu vou fazer? Vou abrir minha massa. Dessa vez em um retângulo. Vou até pegar... Isso aqui ajeitar mais um pouquinho. Deixa eu ver um espacinho aqui para eu colocar que fique melhor. Aqui tá bom. Pronto. Vou fazer um retângulo, tá? Esse aqui eu vou fazer de calabresa. Vou pegar minha calabresa. Vou colocar aqui no fim. Na pontinha dele. E tá show. Vou até mostrar de cima aqui para vocês verem melhor. Deixa eu só secar aqui minha mão. Ó, fiz o retângulo. Coloquei a calabresa aqui no fim. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uns cortes aqui, ó. Aqui. Aqui. Fiz uns cortes na massa, certo? Agora eu vou pegar a minha massa e vou enrolar essa parte aqui até o meio, né? Até onde vai os cortes. Vou pegar cada um desses cortes, vou esticar e vou envolver aqui a massa. Estica um pouquinho, sem muito para não romper, para não rasgar. E coloco aqui embaixo. Ó. Legal. Vou fazendo isso com todos esses veios aqui que eu criei. Pronto. E aí vocês vão perceber que essa modelagem ela fica muito interessante depois que ela é fermentada, né? Depois que o pão fermenta, o que você vai fazer agora? Pega aqui embaixo, ó, e só leva para o meio, tá? Ó, rompi um aqui, a massa não descansou bem. Pronto. Ó. Eles estão no meio. Como eles estão no meio, eles vão ficar pressionados na assadeira e na hora que crescer, eles não vão abrir, tá bom? Então, sempre leva para o meio, tá? Deixa no meio para que fique em contato com a assadeira, pressione e eles não venham a abrir. Vou colocar lá na minha assadeira. Vou fazer mais um dessa forma, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos abrir. Muito interessante esse formato. Gostou desse? Gostei. Eu acho da hora. Muito Ele quando fermenta fica muito da hora. Vou mostrar para vocês. Eu já tenho esses pães aqui, todos eles já fermentaram, tá? Eu já tá aqui no meu forno já esperando para assar. Vou já mostrar eles para vocês fermentados, aí eu mostro como é que ficou cada um desses formatos depois que fermentou, tá bom? Sempre que eu trouxer uma aula de pão,
eu vou trazer, obviamente, já algumas etapas já elaboradas, como um pão pronto, já é fermentado, porque cada pão desse vai levar, em média, 1 hora e meia para fermentar. Então, não ia ter condição, né, da gente ficar aqui esperando o pão abrir. Então, eu vou, novamente, aqui com a faca, cortar os veios. Cortei. Vou enrolar, vou envolver. E aí, veio com a minha massinha e vou passando aqui o pão. Essa massinha de pão de batata podia não ser uma massa de pão de batata, podia ser uma massa rica, né? Sem a batata, podia. E aí você conseguia estar fazendo salgadinho de forno também. Agora com a batata fica bem interessante também, fica bem bom. Então tá. Fiz aqui meu modelinho, vou colocar aqui de novo, tá? E podia estar utilizando qualquer outro recheio, tá, galera? Não só o recheio da calabresa, do requeijão, mas podia estar usando qualquer outro tipo de recheio que ia estar dando super certo também, tá bom? Vamos lá. Tenho aqui mais esses dois aqui, essas bolinhas aqui. Já já eu venho aqui para elas. Eu vou primeiro preparar os pães que estão fermentando, tá bom? E já já eu faço essas outras modelagens aqui com vocês. Então, no geral, modelei a minha massa, tá? Coloquei ela na assadeira, tá? Eu vou cobrir essa massa com um plástico para ela não ressecar e aí eu vou deixar ela fermentando. Pode usar a dica que eu dei lá para massa de pizza, colocando ela para fermentar dentro do forno desligado, tá? Com uma água que ferveu, liberando vapor dentro, dá certo também. Ou pode deixar em qualquer outro ambiente da casa. O importante é que ela esteja coberta com um plástico, tá? Pode ser plástico filme, o importante é que não fique, ele fique frouxinho, fique folgado para que o pão consiga crescer. Mas coberto sempre com plástico para não ressecar, tá bom, pessoal? Vou agora pegar esse pão, vou levar para fermentar. Levei para fermentar, passou em torno de 1 hora lá fermentando. Vamos ver como é que ele ficou. Cobri com plástico, vou tirar o plástico estava bem frouxinho. Essa assadeira aqui nem foi suficiente, porque está pequena para essa quantidade de pão. Olha o tamanho desses caras. A mesma massa, galera. É a massa de 80 gramas, tá? Massa de 80 gramas. Então, assim, ó, ela dobra de tamanho, tá? Por isso que eu falei que eu não ia conseguir comer tanto pão. Então, ela dobra de tamanho em relação a essas, ó. Essa é essa. E agora eu vou preparar eles para ir para o forno, tá bom? Vou pré-aquecer meu forno. Vou deixar meu forno pré-aquecido. Vou dar um banho de gemas. Eu vou ter que fazer sem o celular, porque meu forno ele não... Eu preciso pressionar lá no trem para ele pegar, tá? Vou lá pré-aquecer meu forno, volto aqui. A gente vai dar um banho de gemas e vamos colocar no forno. Enquanto eles assam, a gente vai fazer a outra modelagem que está faltando aqui, beleza? Volto já, um minutinho. Coloquei meu forno para pré-aquecer. Agora eu vou pegar minha gema e a gente vai dar um banho aqui nesses pães. Professor, esse tamanho de 80 gramas que o senhor falou aí é o tamanho de pão bola? Do normal? É o tamanho normal de pão bola? Tamanho normal de pão bola. No caso do pão de batata, ele fica achatado, tá? Ele não vai ficar um pão que ele vai crescer nessa proporção aqui, que é realmente, ele tem uma quantidade considerável de batata, né? Vai 40%, ele é um pão que ele fica achatadinho. Então, assim, dá para fazer um pão de hambúrguer, ele vai dar um pão bacana, mas ele fica mais achatado. Diferente de um pão de hambúrguer que fica mais alto, tá bom? Para ele ficar alto, é interessante que ele vá numa forma para pão de hambúrguer, que existem as formas e as telas de assadeira, que ela já vem com a cavidade de pão de hambúrguer. Então, assim, para massas mais hidratadas como essa, né, que são massas que elas não ficam muito tempo ali naquele formato, elas acabam declinando, é interessante usar essa forma de pão de hambúrguer, que faz com que ele cresça, né? Normalmente ele não tem como ir para o lado, porque tem uma forma, então ele expande e fica justamente o espaço bonitinho para você fazer o corte do pão, tá bom? Normalmente tem até, nas padarias, sempre tem as assadeiras de pão de hambúrguer, né? Que são as assadeiras no caso,
No caso, se eu quiser fazer, eu nunca vi, né, essa forma de pão de hambúrguer. No caso, eu posso botar uma forma dessas de tapioca e o pão dentro para crescer aquele tamanho que eu quero, redondinho daquele jeito? Sem dúvida, pode sim. Pode ser? Dá certo do mesmo jeito. O princípio é o mesmo. Dá super certo. Tá bom. Ele vai crescer bonitinho, vai crescer retinho aí. Redondinho, né? Excelente. Redondinho, bonitinho, fica ótimo. Vamos cá. Preparei aqui minha geminha. Eu sempre gosto de, além da gema, colocar um pouco de óleo, tá? Tanto para render um pouquinho mais essa gema, quanto para dar um brilho a mais. Então, vou colocar um pouquinho de óleo. Se eu estou usando uma gema tem 15 gramas, eu vou já mais ou menos ali uns 5 graminhas de óleo, 10 graminhas de óleo, tá? Você pode até fazer isso no olho mesmo. Preparei aqui minha solução de gema e óleo. Pego um pincelzinho, tá? Eu não tenho um pincelzinho, então eu vou usar esse papelzinho toalha. E pronto, agora eu tenho um pincel. Vou virar aqui minha câmera, vou melar o meu pincelzinho improvisado, tá? E vou dar um banhozinho aqui nos meus pães. Eita, que os pãozinhos já estão bem bonitinhos, né? Já. Esses aqui já fermentaram, já estão prontos para ir para o forno. Deixa eu ver aqui a cara da Lívia, de felicidade. Esses aqui cresceram tanto, pessoal, e que como eu não dei muito espaço para eles, eles acabaram ficando muito pertinhos uns dos outros. Vamos ver se o meu vai crescer assim também, né? Não foi igual a pizza. Dessa vez vai. O que, velho? Professor, no caso, se a gente quiser vender para poder a gente vender, o senhor daria alguma dica assim, de valor? Ou a gente que tem que fazer? Eu posso te ajudar a fazer a ficha técnica. É obrigação sua saber a ficha técnica. Estou 100% disponível a hora que quiser para a gente sentar e a gente fazer essa ficha técnica juntos. Agora tem que fazer. Muito importante para vocês fazerem ficha técnica. Porque no final de semana eu já estava fazendo pizza e pastelzinho e empada. Aí eu queria complementar com os pãezinhos também. Só que os pães seriam o pão maior. Aqueles grandinhos recheados com calabresa, frango. Sim. Esses assim, né? Bacana. Só que eu não sabia direito como fazer os pãezinhos e nem o valor de passar, entendeu? Sim. Bacana. Aí eu queria saber. Por isso que eu fiquei feliz com a aula de hoje. Aí, show de bola. Então pronto, a gente faz sim, viu, Lívia? A gente consegue sentar e a gente faz essas fichas técnicas aí direitinho, tá? E a gente faz junto. E é muito importante também que saiba fazer. Você saber fazer a ficha técnica aqui, aí eu ganho meu dia. Porque realmente vocês conseguem se ajudar muito mais na hora de... Porque precificar é super importante. Às vezes a gente tem muito medo de ficha técnica, porque a ficha técnica ela acaba confrontando a gente com realidade. Eu mesmo estou fazendo uns testes essa semana que eu vou lançar um delivery. E aí, na hora de fazer os testes da forma que eu estava querendo fazer, o custo de cada uma das coisas ficou super alto. Tava assim, de custo, cada coisa estava em torno de R$20, R$15. E aí, como é que eu consigo vender isso? Né? Como é que eu consigo passar isso para o meu cliente? Eu não consigo. Então, o que eu ia fazer, provavelmente? Ia colocar cada coisa ali para vender a R$20, uma coisa que teve um custo de 15, e aí eu ia sair no prejuízo sem nem saber. Só porque a gente tem amor por fazer, né? A gente faz assim, empolgado, querendo passar o melhor, querendo oferecer o melhor. E aí, nisso aí, às vezes a gente acaba se sabotando, né? A gente acaba entregando muito mais para o nosso cliente do que aquilo que, na verdade, ele deveria estar pagando. Então, por isso que é muito importante a ficha técnica. Eu sempre faço isso, professor. Aí, não faça. Caio nessa. Não se sabote, né? A gente não deve se sabotar. Até porque uma das coisas que vocês estão fazendo e que em algum momento vai ter que estar dentro do custo de vocês é esse custo.
Aham. Vocês estão se capacitando, né? Agora são profissionais confeiteiros, né? Estão se tornando profissionais confeiteiros. Então, por que que não? Esse investimento que vocês fizeram aqui não vai estar lá na ficha técnica de vocês. Vai estar sim, entendeu? Vai estar sim, ele tem que se pagar. Então, é nesse tipo de... É para isso que serve a ficha técnica, né? Eu vou até... Você me dá até uma ideia boa. Além da gente, dele ajudar a estar produzindo essas fichas técnicas aí, todos vocês, se vocês precisarem, eu tô aqui para isso, entendeu? Principalmente nesse momento aqui que a gente está em casa, eu tô com super tempo livre. A hora que vocês me chamarem... Se eu soubesse, eu já tinha aperreado o senhor. Mas eu gosto. Eu também. Eu também. Professor, me tire uma dúvida. O senhor vai ensinar também aquela informação nutricional? O senhor vai ensinar também a fazer? Informação nutricional, eu posso passar para vocês a classificação, como funciona essa classificação, tá? E o porquê de cada coisa. Mas informação nutricional, só quem pode estar dando de cada produto é um profissional nutricionista ou engenheiro de alimentos, tá? A gente mesmo, se a gente quiser fazer a nossa própria tabela nutricional, não podemos fazer isso. O que a gente pode fazer é contratar o serviço de um nutricionista ou um engenheiro de alimentos. Toda a tabela nutricional precisa ser assinada por um profissional, tá? A gente mesmo não pode fazer. O que a gente pode fazer é dar uma base. Né? A gente pode dar uma base com a Anvisa em si. No site da Anvisa ela já tem algumas tabelas, tipo assim, em relação a trigo, quantidade calórica do trigo, quantidade calórica do açúcar, em termos de proporção. A gente pode dar uma base, mas oferecer e dizer, obviamente lá, que ali é uma base de referência, mas nunca dizer exatamente que aquilo é realmente, entendeu? Agora, informações como sem glúten, sem lactose, aí é dever nosso, podemos fazer isso sim. Se aquele alimento tem ou não lactose, e muito cuidado quando for fazer isso também, porque existem tipos de pessoas que não podem consumir lactose, tem portador de APLV, tem intolerante à lactose, então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Aqui. Deixa eu só colocar no forno que a gente volta aqui, tá? Só um minutinho. Vamos cá. Passei a gema aqui nesses caras. Vou pegar um queijinho ralado para dar um charme. Tá? Vou dar uma raladinha por cima. Ai, meu Deus do céu, fazer pão. Um pouco mais pão para aí de jeito nenhum. Aula de pão hoje. O negócio não é nem fazer, né? O negócio é olhar e não poder comer. Ai, meu Deus! Judiação! Mas eu como por vocês. Não tem graça. Isso não é justo. Vai até a outra semana, hein, comendo pão. É muito incrível. Eu adoraria ser professora dessas coisas. Aqui se acaba rapidinho. Adoraria comer. Negócio desse, eu fazer uma coisa dessa, meu filho é fã de pão. Ai, Vou pronto. colocar um alecrimzinho aqui, só para dar um charme. Eu ia vender pão para minha família toda, ia ser tão bom. Ave Maria. Olha aí. Um alecrim aqui para dar um charme. E agora esses caras vão ao forno. O forno está pré-aquecido. Coloquei meu forno no máximo, tá? Pode ser 180 graus, não tem problema. Coloquei no máximo justamente para acelerar o processo e a gente conseguir ver logo esse pão, tá? Vamos ver o resultado dele. Vamos fazer o restante agora das modelagens. E qual era a dúvida, Mariana? Pode falar agora. Eu esqueci. Não acredito, não. A gente estava falando... Era precificação, tabela nutricional. Não, era sobre a lactose. Sobre a lactose, que era importante saber isso. Aí eu até ia falar que eu já fiz alguns brigadeiros, alguns bolos sem lactose, já para cliente específico que tem alergia, né? Intolerância à lactose, né? Aí era isso mesmo. Professor, para ter cuidado. Existe a diferença entre a alergia e a intolerância, né? A intolerância é quando a pessoa não produz a lactase, que é justamente a enzima, né, que faz a gente conseguir consumir esse açúcar do leite, que é a lactose, né? A lactose nada mais é do que um açúcar, né, presente no leite. Já a pessoa que tem alergia ao leite, o problema dela já não é lactose. Então, assim, ela não pode leite de forma alguma. O leite que a gente encontra no supermercado, que tem lá 0 lactose, normalmente pessoas que são portadoras de APLV não consomem esse tipo de leite. Porque aquele leite, a única coisa que tem nele é a lactase. Tem a enzima nele,
que aí por isso se chama leite, né, zero lactose. E alguns removem justamente a lactose. Normalmente só a lactase que eles colocam lá. E aí o portador de APLV, ele normalmente é ultra sensível. O intolerante à lactose, ele vai ter desconforto, né? E o APLV não. Ele vai ter manchas no corpo, vai ter irritação nos olhos, pele é diferente. Então, assim, eu conheço pessoas, né, que elas são portadoras de APLV e elas não chegam nem próximos a geladeiras de sorvete de supermercado, pra vocês terem uma noção. Pra vocês terem uma noção. Meu sobrinho... Maldade, né? Maldade, cara, muita. Meu sobrinho, ele nasceu com APLV gravíssima, gravíssima. Coisas que a minha irmã consumia e passava pro leite, dava problema para ele. Então, assim, ele conseguiu sair dessa, né? Assim, foi um negócio bem diferente mesmo, porque normalmente é um negócio que as pessoas levam isso pro resto da vida. Só que isso durou com ele até os 3 anos de idade, depois dos 3 anos desapareceu, né? Hoje ele tem uma leve intolerância ainda à lactose e já está sumindo, assim, conforme está passando o tempo, está desaparecendo, né? Ainda bem. Agora é um negócio muito sério, muito, muito sério, e a gente precisa atentar a isso. Então, assim, cliente de vocês, chegou para vocês e falou, tem alguma coisa zero lactose? Temos, mas seria para um intolerante à lactose ou para um portador de APLV? Aí você tem que saber. Agora, sim, no geral, é muito difícil uma pessoa que tem APLV, sabe que tem APLV, consumir alguma coisa assim. Normalmente, eles são super restritos com a alimentação, eles não vão comprar qualquer coisa. Normalmente, tudo é industrializado. A galera que tem bem... Vamos, ó, deixa eu fazer logo o trançado para vocês, para mostrar aqui para vocês. É isso que eu queria aprender, trançado. Pronto, vamos aprender a trançar agora. É a mesma coisa que trançar em cabelo, tá? Fazer uma trancinha de cabelo. Eu tenho aqui um pedacinho maior. Esse pedaço aqui eu pesei, ele tá com 130 gramas, tá? Vou dividir ele em 3 partes, mais ou menos ali iguais. Dividir ele em 3 partes. Vou pegar cada uma dessas partes, tá? E vou abrir essas partes. Vou abrindo e vou tentando deixar o meio mais grossinho e as pontas mais fininhas. Se deixar ele todo igual, não tem problema também, tá? Que é só um charminho mesmo. Mas, e aí, na hora de finalizar ele, vai dar aquele aspecto de fininho, grosso, fino de novo. Então, eu deixo fininho nas pontas, grosso no centro, tá? Vou fazer isso com as 3 partes. Com essa, vou botar essa aqui. Vou fazer com a outra. Vou até fazer um pouquinho maior. Agora eu vou esticar mais essa aqui. Pronto. 2. E agora a última. É importante, nesse momento de abrir, que a bancada que vocês estão abrindo tenha pouca farinha, tá? Se tiver muita farinha, vai ficar difícil, né? Não vai ter atrito, não vai ter... E ele vai ficar um pouquinho complicado aí na hora de abrir. Tenho 3 fileirinhas, tá? Vou organizar aqui de frente para que vocês possam ver melhor. Então, aqui, ó. Tô com... 3 fileirinhas, tá? O que eu vou fazer? Essas aqui, da frente. Eu vou juntar as 3. Pressionei, juntei as 3, tá? E agora eu vou vir aqui, ó. E vou justamente dar uma trança como se fosse uma trancinha de cabelo, tá bom? Coloquei a da direita para o centro, da esquerda para o centro. Da direita para o centro, da esquerda para o centro. Da direita para o centro, da esquerda para o centro. E vai fazendo isso até finalizar ela. Finalizou? Você tem a trancinha. Bom? Trancinha aqui. Deixa eu botar aqui de cima, para vocês verem melhor. Fiz a trancinha, tá? Como eu fiz as pontas mais fininhas, ela fica, né, com as pontas fininhas. Eu acho um charme, né? Na hora que ela cresce, ela fica só com as pontinhas em cada uma, eu acho que fica bem da hora, fica bem bonito. Se fosse rechear, tá, essa trancinha, normalmente, o ideal aqui seria abrir essa trancinha, uma massa no centro dela, rechear essa massa e envolver ela por cima. E aí ficaria interessante também, tá? Vou colocar aqui na minha assadeira. Pronto, bonitinho aqui para ela crescer.
Aqui, na minha assadeira até agora, eu tenho 6 pãezinhos. Aqui já era o suficiente, galera, para eu levar para lá. Vocês viram que, que ele cresceu muito, né? Só que eu ainda tenho mais 2 aqui, eu não vou estragar. Então, vamos rechear esses 2 aqui também. Vocês têm alguma dúvida do processo, do preparo? Para a gente já ir conversando agora. Dúvidas das outras aulas? Deixa eu pegar uma coisa sobre a qualidade desse pão. Eu sei que existem algumas áreas, né, com certeza colocam aqueles aditivos, né, para antimofo, essas coisas. Nesse caso, a gente não colocar nada disso. Eu só não escutei o final. Escutei tudo sobre os aditivos, o finalzinho travou. Pronto. A gente fazendo esse pão em casa sem a necessidade desse aditivo, Certo. ele dura quanto tempo, em média? Pronto, vamos lá. Validade de pão. A validade do pão em relação à característica, Adriane, tipo assim, pão carioquinha, um exemplo. A validade de um pão carioquinha, em termos de características, são 6 horas. Então, 6 horas é o tempo que um pão carioquinha demora para ele perder as características dele. Então, para o pão carioquinha ele só presta pronto. E é bom para consumo, que é justamente sem mofar, né? Que ele ainda tem a qualidade ali para eu estar servindo para o meu cliente, em até 3 dias, tá? Isso com aditivo. Quando não tem o aditivo, aí eu perco isso aí mais do que a metade. Então, seria no máximo 1 dia. Se eu estou falando de salgados, e esses salgados, eles têm recheio, aí tanto faz, com aditivo ou sem aditivo, é 1 dia de validade, tá bom? Então, assim, o bacana de trabalhar com salgados é porque você pode congelar os salgados. No caso, se eu tivesse feito um pão, esse pãozinho aqui de batata, e eu não quero assar todos eles hoje. Aí esse pão aqui, ele aguenta super bem um congelamento. Por quê? Por ele ser um pão que eu estou utilizando para salgado e eu não necessito também de um crescimento exacerbado dele, pode morrer alguns fermentinhos ali durante o processo. Desse jeitinho que está aqui, eu vou levar ele para uma caixa, tá? Para uma caixa de plástico. Vou cobrir com plástico e vou levar para o meu congelador. Vou deixar lá no congelador até 1 mês, tranquilo no meu congelador. Quero assar esse pão? Tiro do congelador, coloco na minha assadeira e deixo ele na assadeira por 3 horas, mais ou menos. 3 horas é o tempo que ele vai levar para descongelar e crescer, tá bom? Então, assim, ele precisa, depois que sair do congelador, crescer até como estava o outro lá. Ele tem que ficar grande daquela forma. Atingiu aquele tamanho, eu boto para assar. É mais interessante trabalhar com ele assim, porque salgados e esses pães recheados, em geral, tendo conservante ou não, a gente não pode passar mais do que 1 dia por conta do recheio. Se ele não tivesse recheio nenhum, aí eu ainda ia ter a perecividade das batatas, por ser um pão de tubérculo. Mas vamos supor que eu estou falando de um pão normal, pão massa semidoce, né? Um pão de hambúrguer, por exemplo. O pão de hambúrguer, aí eu já consigo estar mantendo ele ali uns 2 dias, sem problema, com a massa macia. Consigo também, Adriane, congelar os meus pães depois de assados, também dá muito certo. Tipo assim, eu asso o pão, deixo ele esfriar em temperatura ambiente, até ele realmente chegar em temperatura ambiente, embalo esses pães e congelo. Muito dos problemas que muita gente encontra é capacidade de armazenamento na geladeira também, né? Você ter esse armazenamento aí suficiente para estar conseguindo congelar todo mundo. Então, assim, o mais interessante talvez seja programar, né, fazer a produção programada e trabalhar com escala de produção. Como é que é isso? Tem alguns colegas meus que eles produzem pães, né? E o que eles fazem? Eu estou fazendo uma leva de pães de batatas, né? Então eu vou dar uma certa escassez ali para o meu produto. Como? Meus clientes, estou com um novo produto e esse produto é pão de batata. Pão de batata vai sair uma fornada na terça-feira. Essa fornada são de 20 pães de batatas. Cada pão de batata é tanto. Então, você já avisa com antecedência para o teu cliente a tua capacidade de oferecer para ele, né, que são 20 pães de batatas, e aí você já pega encomendas desses pães. Quando chegar a quinta-feira, que é o dia de você entregar esses pães, normalmente você já tenha vendido, tá bom? Então, assim, eu acho uma maneira interessante de vocês trabalharem, que é justamente fazendo fornadas, né? Se for trabalhar com um pão específico, todas as terças e quintas vai ter fornada de pão, toda segunda e quarta e sexta vai ter fornada de pão. É uma forma, né, que vocês conseguem tanto estar gerando escassez do produto de vocês, então assim, é um produto que o seu cliente vai gostar e ele vai aguardar ansiosamente na quinta-feira para comer,
diferente do que seria se você tivesse todos os dias. Se você tivesse esse produto todos os dias, provavelmente ele selecionaria um dia qualquer para comer. Ou talvez até deixasse de comprar porque sabe que você tem todo dia, então a qualquer hora ele pode comprar. Então, quando você gera essa escassez, é interessante porque teu produto sendo raro, talvez seja até mais fácil. Ixi, cresceu pra caramba. Talvez seja até mais fácil de você estar conseguindo vender ele em total, tá? Olha o tamanho desses caras aqui no forno. Dourou, tá pronto. Então, assim, até no forno, ó, eles dão uma crescida legal aí no tamanho. Já tá pronto? Tá nada, tá assando ainda. Vai demorar um pouquinho aí. Questão de 10 minutinhos aí, ele tá pronto. A gente já tá estourando um pouquinho o horário, né? Mas vamos esperar os caras ficarem prontos ali. Tá Os meus aqui eu já né, finalizei. Ixi, derrubei tudo. Os meus aqui eu já finalizei. Vou cobrir eles com um plástico filme, tá? Deixa eu pegar até um potinho ali para mostrar para vocês a questão do congelamento. Só um minutinho. No caso, Vou ver mais tarde todos esses pães de batata no grupo, viu? E muito bem feito. no caso, professor, se eu for congelar, ele dura quantos dias no congelamento? Um mês. Um mês? Um mês. Vamos lá, vamos congelar aqui nossos pães. Vou botar aqui um congelado. Eu vou botar um para congelar aqui e vai ser um teste. Pronto, nossa tarefa de casa. Esse pão eu vou congelar 2 pães. A gente vai assar eles na próxima semana. Na próxima semana é aula de quê? Ixi, foi uma pergunta tão difícil. A gente vai fazer massa cozida, tá? E aí a gente dá a introdução nos salgados fritos, tá bom? A gente precisa ver coxinha, precisa ver risole, bolinha de queijo, esse tipo de coisa, né? Salgados de festa. Então a gente vai preparar massa cozida, tá bom? Ó, peguei meu potinho, forrei o fundo com plástico filme para não colar. Meu pão ainda não fermentou, tá? Modelei ele vem pro potinho. Vou colocar 2 pãozinhos desses aqui, do meio de calabresa, aqui no potinho, cabe até mais um, cabe até uma bolinha. Deixa eu botar a bolinha, porque o pessoal morre de comer hoje, bom que eu já aguardo. E a bolinha eu vou colocar aqui também. Coloquei eles aqui, vou passar o filme novamente por cima, tá? Para eu garantir que ele tá bem seguro em relação ao odor da geladeira, tá? Vou passar o filme. Aqui eu já posso passar o filme em contato, porque ele não vai crescer. Tampei. E aqui eu vou levar para o congelador, tá? Então ele vai ficar congelado. Próxima semana a gente vai assar esses caras. Deixa eu até mostrar quais foram que eu botei aqui para vocês. Ó, coloquei 2 de calabresa, né? E um pãozinho de batata. Vamos tirar um print aqui para nós lembrar. Show. Eu tirei um print aqui com a Mariana até mexendo nos cabelos. Posso tirar o print no grupo aqui pra gente ver. Vou botar aqui para congelar esses carinhos. Congelei. Congelaram então uma pedra. Vou assar. Quero assar esse pão para que ele saia às 9 horas da manhã. Aí você acordar às 5, tira da geladeira, deixa ele em temperatura ambiente por mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, dependendo da temperatura que esteja no dia, né, esteja quente, para que ele descongele e fermente. Ele vai descongelar e vai fermentar e vai ficar igual aqueles lá que eu tirei do forno, que estavam super grandes, né? Ele vai dobrar de tamanho. Então, sempre isso. Para qualquer tipo de pão que você vai trabalhar com ele congelado, tirou do congelador, deixou em temperatura ambiente, coberto com plástico filme para não ressecar, por mais ou menos 2 a 3 horas até ele descongelar por completo e dobrar de tamanho. Se você tira do congelador e assa, o interior dele vai ficar congelado, muito provavelmente, e ele vai ficar um pão super denso, super duro, tá? Porque o que dá também ajuda a dar maciez no pão é a aeração, né? A produção desse gás carbônico através do fermento, que faz com que o nosso pão ali fique todo fofinho, todo bonitinho, tá? Deixa eu olhar aqui meu pão aqui no forno. Vocês não aguentam mais, né? Deixa eu abrir aqui para dar uma olhadinha. Tá aí os caras aí, ó.
Então, quase lá. Aqui, o tempo, galera. E é porque eu botei a... Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui a temperatura. Pronto, botei aqui para turbinar. Aumentando a Tempo temperatura. Aumentando a temperatura não corre risco de ficar cru, não? Não, no caso de pão, não. Muito difícil, muito difícil acontecer. Isso acontece, no caso, se você estiver trabalhando com pão rústico, que normalmente são pães maiores. A gente vai ter pão rústico aí de até 1 quilo, né? Que é justamente para ornamentar uma mesa. E isso acontece. Pães de 80 gramas, 100 gramas, 120 gramas, 250 gramas, pode assar ele no máximo do forno, sem problema nenhum. Posso assar menos também, 180 graus? Pode. Tá? Eu boto 250 até o máximo, que você vai ter um pão bem assado também, um miolo forte, bacana, tá bom? Esses aqui que ficaram, eu vou estar passando um plástico filme. O plástico filme. Eu pego o plástico, R$90. disponho por cima. Que é isso? Não vou pressionar, porque eu não quero... É luz o quê? Só colocar por cima, eu não quero pressionar o pão, eu quero deixar o pão crescer, né? Deixa o pão respirar. Enquanto o nosso pão assa, questão de 10 minutinhos ele está pronto. Vamos só ver um negocinho aqui interessante. Deixa eu voltar aqui para minha receita. Pronto, eu tô com a receita aqui, ó. Pão de batata, tá? Receitinha do nosso pão de batata. O que a gente utilizou para fazer ele? De farinha de trigo, para todo tipo de pão, a gente sempre vai admitir ela como sendo 100% da nossa receita. Então, ela sempre vai entrar como 100%, tá? E aqui segue o restante dos ingredientes. Açúcar refinado, usei 4%, melhorador 0, não usei melhorador para essa receita. A função do melhorador é justamente melhorar as características do trigo, pensando justamente no fato da gente não ter um trigo forte o suficiente, com a quantidade proteica suficiente para que a gente esteja querendo obter a qualidade que a gente tem, tá? A gente usa o melhorador para isso. Eu não usei melhorador aqui nessa receita, tá? 0 melhorador. Leite em pó 1%, fermento biológico seco 2%, água 8%, ovos 10%, batata cozida 40%. Mas, professor, ovos 10%. Se na quantidade da minha receita tiver me pedindo, eu for pesar esses ovos e aí deu tipo 1,5 ovo, o que eu faço? Eu aconselho a pegar os ovos, bate eles num copo e aí pesa. O que sobrar, você pode colocar um plástico filme em contato, levar para a geladeira ou congelador para usar na próxima receita, ou você faz uma crepioca e toma um café da manhã. Vamos lá. Batata cozida, 40%, sal refinado, 2,5% e manteiga sem sal, 6%. Eu tenho aqui, do lado, anotações que eu já tinha feito mesmo, de uma proporção para 1 quilo e uma proporção para 300 gramas. E eu posso estar fazendo essa proporção aqui, 2 quilos, eu posso estar fazendo essa proporção 3 quilos, sempre admitindo que a quantidade de farinha vai ser 100%. Se a quantidade de farinha é 100%, então como é que eu calculo o açúcar refinado? Vamos lá. Eu tenho 300 gramas, vamos fazer a receita de hoje, né? A receita de hoje foi 300 gramas de farinha de trigo. Então, 300 gramas passa a ser 100% da minha receita, tá? Então, se eu vou calcular 4%, que é a quantidade de açúcar, é 4% de 300, tá bom? 4% de 300. E como é que eu faço isso, Wellington? Na calculadora, no lugar de fazer uma regra de 3, você pode estar fazendo simplesmente 300 vezes 4, tá? Dividido por 100, que vai dar justamente a quantidade que você vai precisar para estar colocando aqui. Então, 300 vezes 4 vai dar 1.200. 1.200 dividido por 100 vai dar 12 gramas, tá bom? Que aí é a quantidade de açúcar que eu usei para minha receita. E assim eu faço sucessivamente para todos os itens. 300 vezes 1 dá quanto? Dá 300 dividido por 100, 3. Beleza? Sim. Então, assim, faço esse processo
para todos, e aí eu vou conseguir ter... Então, assim, estou fazendo com 300 gramas. Poxa, quero aumentar minha quantidade. Quero estar fazendo aí 1 quilo de farinha de trigo. Então, eu faço em cima de 1 quilo de farinha de trigo. Quero estar fazendo aí para 2 quilos de farinha de trigo, 3 quilos de farinha de trigo. Faço essa proporção para a quantidade que eu quero fazer. Eu acho que é uma forma bacana da gente estar conseguindo fazer e a gente está conseguindo aumentar a nossa receita, recalcular a nossa receita. Meu pãozinho está pronto, tá? Vamos tirar eles? Vamos tirar eles que eu já tô... Tá bom aqui. Dá para ficar mais douradinho ainda, dá para deixar mais um pouquinho, mas eu acho que vocês já estão mortos de cansados, já estão cansados de olhar para minha cara. Vocês têm alguma dúvida? Algo que vocês queiram saber? O senhor vai passar a receita no grupo? Vou colocar a receita no grupo. Vou colocar a receita normal, como é, em gramas, né? Tantos gramas de cada coisa, e vou colocar a porcentagem delas também, para que vocês consigam, através da porcentagem, tá alterando essa receita e aumentando as quantidades dessa receita, tá bom? Tá. Se tiver alguma dúvida em relação à porcentagem, fala comigo. E outra coisa, galera, o que vocês tiverem dúvida na produção de vocês e que eu souber também, né, e puder solucionar, também não vou mentir que eu não sei de tudo, mas o que eu souber e puder ajudar vocês, podem falar comigo, podem chegar. O Wellington, tô com dúvida nisso, eu fiz isso, aquilo aconteceu tal coisa, a gente troca ideia, tá bom? A gente troca figurinha. Porque eu sei que realmente, às vezes, é muito chato. A gente tá na nossa produção, a gente erra, a gente se frustra com erro. E, às vezes, quando a gente tem um colega ali para justamente, sei lá, que tem uma experiência diferente da nossa e que possa estar compartilhando esse erro, é interessante. Ontem, uma amiga minha, meia-noite, estava na produção dela, e aí ela fez um brigadeiro e o brigadeiro dela ficou com uma textura de farinha de trigo, né? Ficou todo talhado. E ela não sabia o porquê. Perguntei, você usou cacau para fazer o brigadeiro? Foi chocolate em pó. Eu usei cacau. Aí eu, me disse só uma coisa, você usou leite condensado Betânia, não foi? Ela foi. Aí o que acontece? O leite condensado da Betânia, ele é super frágil, super frágil. E o cacau, ele é ácido. Então, quando a gente coloca um suco de limão no leite, ele não talha? Mesma coisa acontece com o cacau, porque o cacau também é ácido. Então, assim, no caso do leite Betânia, por ele ser mais frágil do que os outros, não sei o que acontece, ele tem uma quantidade de soro de leite maior do que os outros, ele acaba talhando quando vai ao fogo, né? Então, assim, o fogo é um catalisador para o processo de talha, e aí ele talha por completo. Aí, tipo assim, ela, bacana. Então, assim, se ela não tivesse esse estalo aí, provavelmente ela teria repetido com o Betânia até saber onde é que está o erro, até ela descobrir que o Betânia não presta para fazer um bom brigadeiro. Desculpa, Betânia, se você estiver vendo o meu vídeo, por favor, me patrocine. Deixa eu colocar depois dessa, né? Vamos tirar esse cara aqui. Vamos tirar esse cara. Esse cara tá bom. Não aguento mais ele aqui nesse forno. Vou tirar esse cara. Que lindo. Aves recheadas são uma delícia. Eles estão recheados. Ai, meu Deus. Esses aqui de calabresa. E esses aqui, tradicionais, né? Pão de batata tradicional com o requeijão. E observem, galera, 80 gramas a gente usou. E olha o tamanhozão do que a gente tem. Enorme, né? Um pão de batata. Normalmente, esses pães de batatas é aquele mesmo pão de batata que tem em aeroporto, né? Ele segue esse padrão de tamanho aqui de 80 gramas. Agora, se vocês quiserem diminuir esse tamanho para 50 gramas, não, então o meu cliente, eu quero ter um rendimento maior, eu quero poder oferecer meu produto também por um preço menor, então eu vou alterar a gramatura dele e vou colocar aí 50 gramas. É possível fazer também, tá? Não tem problema não. Agora, aqui no caso, precisaria esfriar, né, para estar cortando, mas eu sou teimoso. Eu vou cortar logo um pintinho assim, para eu estar liberando vocês. Deixa eu pegar aqui minha faquinha. Se eu tivesse, era ótimo. Tem essa aqui. Vamos lá. Vamos cortar esse carinha aqui. Não é o ideal eu estar cortando o pãozinho assim quentinho, tá? Ele ainda tá firminho aqui na forma. Deixa eu pegar um papelzinho de toalha. Desligar o forno ali, pelo amor de Deus.
sei se vocês estão vendo o requeijãozinho aqui no centro, mas olha a massinha desse pão. Olha como ele é bem fofinho, cara. Muito fofinho. E aqui eu podia até ter caprichado mais um pouquinho no requeijão, né? Tá muito miado esse requeijão aqui. Tá muito miadinho. Podia ter caprichado mais. Aqui eu fui... Não, Ah, não. Tá de brincadeira. Vou abrir aqueles ali e vou botar mais requeijão. Esse aqui tá muito... Olha. Nossa, tá com pena. Não, vamos botar mais requeijão, galera. Viu? Façam de vocês com mais requeijão, que o meu aqui tá penoso demais. Professor, temos Mas, 5 galera, minutos. 5 minutinhos. Já encerramos já. Tá aqui o nosso pãozinho. Vamos abrir o de calabresa. Vamos olhar aqui como é que tá o de calabresa. Olha, tá maciozinho, né? Com perfume de calabresa, né? A calabresa se perdeu também dentro dele. Mas é isso. Deixa eu abrir aqui esse trem. Não, mas rapaz, vou abrir aqui pra ver como é que tá. Espera ainda. Ah, achou a calabresa. Agora sim. Não, caprichem no pão de vocês, galera. Meu pão tá muito miado em recheio. Botem mais recheio no pãozinho de vocês. E é isso, galera. Essa foi nossa aula. Ah, quando abre... Ah, olha aqui, Adriane. Olha aqui, Adriane, que eu descobri. Espera ainda. Quando eu abrir ele aqui, ó. Ah, tá aqui o requeijão. Um requeijão bacana. Um requeijão bacana para vocês estarem usando aqui. Talvez seja aquele de bisnaga. Porque o de bisnaga, ele tem uma quantidade de amido ali, né? Ele tem um teor de amido, no caso o catupiry ou da outras marcas. E você consegue ter ele bem mais firme do que o requeijão de potinho, e aí você consegue botar uma quantidade maior e modelar o pão. O importante é conseguir modelar o pão, tá? Também não abusem muito na quantidade, tô brincando aqui, obviamente, porque senão vai ficar difícil, vai vazar e não vai ficar muito legal. Agora, se comprar aquele requeijão de bisnaga, deixa ele na geladeira, quando você tirar a bisnaga, ele vai estar bem firme, e aí você consegue estar envolvendo o pão bacana, tá bom? E ter um pãozinho desse. Deixa eu ver se ele tá bom. Rapaz, posso buscar o meu? Tá bom? Meu café da manhã. Espero vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham bastante dúvida para a gente solucionar essas dúvidas nas próximas aulas. Façam o pão também na casa de vocês, aí um dever de casa, tá? E eu queria também que, além disso, eu vou estar passando a receita normal para vocês e a porcentagem. E eu queria que vocês me dessem essa receita numa gramatura maior, para 1 quilo de trigo, seguindo aquela porcentagem, tá bom? Meu Deus, que inveja branca dessas mastigadas nesse pão, menino! A filha! Ô, inveja branca! Isso é uma Quando é que a gente vai voltar nossas aulas na escola? Porque eu quero todas essas repisadas. Gente, olha, meu Deus, ele ainda mastiga na frente da câmera. Professor. Tá muito bom, tá muito bom. Gente, olha, eu queria só saber se valeu a pena a aula, se vocês gostaram. Valeu. Né? E eu quero ver os resultados, gente, lá no grupo. Tentem fazer. Era isso que eu queria saber, Ian. Se é para essa semana ainda, porque tá chegando o dia dos namorados, né? Não! Gente, o que vocês estão aprendendo aqui, aproveitem, porque tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês vão poder praticar em casa, mas depois vocês vão ver na prática, vocês vão fazer aqui na escola. Então, assim, no dia que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, mas quando a gente voltar às atividades, vocês vão retomar do começo. Vocês vão ter aula de pizza, vocês vão fazer várias pizzas aqui na escola, vão degustar essas pizzas, vão fazer pão de batata, vão fazer tudo isso, então não se preocupem. A previsão da nossa retomada de atividades vai ser agora em agosto, né? Foi dada uma nova data, então no início de agosto a gente vai retomar nossas atividades, tá? E vocês já voltam, claro, na primeira semana de agosto, né? Já iniciando com tudo, tá certo? Então até lá, se mantenham, se cuidem, né? A gente já tá contando os minutos para tudo retomar, tá certo? Eu já estou aqui na escola, né? Eu não estou mais em casa, eu já estou trabalhando na escola, na parte administrativa. Então, caso alguém não tenha recebido algum material, que precise receber o material, pode marcar comigo para ver se tem o estoque do material para vocês receberem e estarem estudando em casa também, tá bom? E aí pratiquem, né, o que vocês aprenderam hoje para testar, para ver se dá certo, né?
Façam igual eu, se desafiem. Tá Eu certo. vou fazer. E complementando o que o Ian falou, galera, tipo assim, a questão de Dia dos Namorados, enfim, aí é muito da criatividade. Um pão desse aqui, É. numa cesta de Dia dos Namorados, e você Café, eu vou fazer conseguindo cesta de entregar, café. fica fantástico. E você Você conseguindo pode- entregar uma cesta que tem mais Adorei. produtos feitos por vocês, o valor agregado disso vai lá pra Sensacional. cima, galera. Com certeza. E o Cesta pessoal de também gosta muito de supermercado. casal, doce com salgado, né? Com certeza, com certeza. E assim, numa cesta de namorado que o pessoal vai lá no supermercado, aí compra o pão, compra o biscoito, compra tudo. Vocês produzindo de vocês e fazendo a cesta com o sabor de vocês, não tenho dúvida que o valor agregado vai lá pra cima. Em termos de qualidade, o produto de vocês supera muito, 1 milhão de vezes mais do que qualquer outro produto. Esse pão aqui, por exemplo, ele tá super fofinho. Não foi melhorador, não foi nenhum tipo de conservante. É algo que vocês podem estar usando também para agregar valor no produto de vocês. Olha, nosso produto é natural, ele é feito com produtos naturais e não vai química nele, né? É uma das coisas que hoje as pessoas buscam muito, né? E a gente consegue fazer isso aqui através de tecnologia de alimentos. Né? A gente sabe, a gente estudou as proporções de gordura, a gente estudou as proporções de trigo, de açúcar, enfim, para a gente conseguir balancear uma receita e ter essa qualidade sem precisar adicionar química. Né? Eu fiz aqui com a farinha de supermercado, é a fina, normal, a farinha comum, a farinha nacional, né? O produto que a gente tem para o dia a dia, né? Não adianta muito para mim. Eu quero mostrar para vocês um produto importado, mas não adianta eu estar querendo trabalhar com esse produto importado, sendo que é difícil o acesso, é difícil a gente comprar. O valor dele também é muito alto, né? Uma farinha de R$16 o quilo com uma farinha de R$3 o quilo. Então, assim, não tem como comparar. A gente tem que aprender a usar os ingredientes que a gente tem, né? E da melhor forma possível e absorver e conseguir tirar o melhor resultado deles, né? E assim, Dia dos Namorados, ó, pãozinho de batata numa cesta de namorados ali, show de bola. Em formato de coração. Vai ter o coração de chocolate recheado e o pão de batata recheado. Ok, Adoro. Gente, eu queria só bater o print de vocês, tá? E, gente, tá olha, ótimo. Parece que vocês começaram agora, né? Passou 1h30 de aula e vocês nem sentiram. Não é? Cadê Não a é? Aparece Lois Lane. Deixa eu vir para um fundo aqui mais bonitinho. Também. Lois Lane tá me ouvindo? De bagunça aqui da minha cozinha não dá certo, não. É o fundo das fotos do Instagram, tá aqui, pronto. Vamos lá, todo mundo sorrindo, bem bonito. Bota o sorrisão, Marlene. Show, vou mandar lá no grupo, tá, gente? Olha, esse Tchau, meus Professor, amores. o senhor vai mandar aqui agora a receita. Como é? A receita vai mandar aqui horas que eu já quero fazer, Vou né? mandar agora. Olha aí, tá Vou sentar agora aqui e vou mandar. Tá certo. Viu? ótimo. Vou mandar agora Eu mesmo. aguardo. Comer um pãozinho e mandar a receita. Comer o pãozinho e mandar a receita. Sempre Não, manda faço a primeira receita, depois come o pão. Vou mandar a receita primeiro. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Uber Foi muito bom essa Tchau. aula. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Estou muito, Tchau, muito professor. satisfeito Tenha com um bom vocês, com a dia. presença de vocês, com a assiduidade de vocês. Vocês estão muito mais presentes agora. Estou até me sentindo melhor. Tchau. Um abraço. Tchau. Tá ficando manchado, mas